O tema é muito sério. Jesus e o Pai são a mesma pessoa, pastor César Cavalcante? Considerações iniciais. Primeiro, assim, o privilégio de falar desse assunto, um assunto altamente teológico, bíblico, e ele entra na moda e sai de moda, entra na moda e sai de moda, volta e meia tem ondas, né? Onde se fala muito desse assunto, depois para, depois fala muito desse assunto, depois para. E falar desse assunto com o Carlos Moisés é um privilégio para mim, um cara que eu super respeito. A voz desse cara, acho que o Brasil inteiro há de concordar comigo. Obrigado. Que as músicas e as vozes lá do Voz da Verdade são, de fato, surpreendentes. Mas o tema é teológico e, biblicamente, o pai e o filho são pessoas distintas, né? E essa é a crença da igreja, historicamente falando. Então, nem a igreja cristã evangélica, que seja protestante, a igreja católica, a igreja ortodoxa, a história da igreja, os primeiros concílios da igreja, especialmente os 7 primeiros concílios da igreja, eles são concílios para tratar a respeito da natureza de Cristo, da pessoa de Cristo, e todos esses concílios, toda a cristandade, toda pessoa que entende que Jesus Cristo é o Senhor, na história da igreja, eles entendem que o pai e o filho, é uma pessoa à parte da outra. São duas pessoas distintas. Não diferentes, distintas. Não separadas, distintas. Um é o pai, o outro é o filho. E quando alguém apresenta essa doutrina, que ao meu ver é uma heresia, de que o pai e o filho se tratam da mesma pessoa, isso vai causar um problema gigantesco na Bíblia Sagrada, porque existem inúmeros textos, onde o pai e o filho são apresentados um à parte do outro. Graça e paz, amados, mais um debate que pegou fogo e o clima ficou tenso entre os pastores César Cavalcante e o pastor Carlos Moisés, da Voz da Verdade. O tema era se Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você também se tornar uma chama viva e tenha um bom vídeo. Deuteronômio 32, 39 está escrito assim: vede agora que eu, singular, eu sou e mais nenhum Deus comigo. Eu só queria fazer uma pergunta para quem crê na Trindade. Qual dos 3 falou isso aqui? Já pode começar? Não, Posso interagir contigo? Porque essa é muito fácil. Manda. Qual que falou? O pai. Como é que você sabe? Porque o Antigo Testamento, Deuteronômio, é a manifestação do Pai. O próprio capítulo 32, o compêndio do capítulo 32 vai dizer que ninguém pode ver o rosto de Deus e viver, e o rosto do filho é diferente do rosto do pai. O filho já existia? Claro, o filho ele existiu. Mas ele é Deus? Sempre existiu. O filho é Deus. Certo. Claro, o Espírito obviamente. Santo é Deus. Eu respondo essa pergunta sua, porque você diz assim, repete como ele é falou, a frase. E mais nenhum Deus comigo. Ok. Jesus é Deus, estava com ele. Lá em João capítulo 17, versículo 5, Jesus Cristo responde essa questão. Vamos lá. Diz assim, João 17, 5. E agora glorifica-me, ó Pai, junto contigo mesmo, certo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu creio. Vou falar disso. Tudo bem. Judas 1,4 diz assim, que Jesus é o único dominador e o único Senhor. Único. Se é único, é único. Jesus. Cremos assim também, claro. Obviamente. Não entendo esse negócio. 1 Pedro 1:1. Jesus é Deus e Salvador. Certo? Claro. 2 Tessalonicenses 2,16. Jesus é Deus e Pai. Certo? Não. Mas está escrito. É só ler o texto. Ué. Qual é o texto? Lê o texto. 2 Tessalonicenses 2,16. Então vamos lá, vamos pro texto. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 16. E aí o texto diz, peraí, 2,16. E o texto diz o seguinte. Vamos lá. Tá no mão já. O meu ainda não tá, mas chegou aqui. Assim, irmãos, vou ler o 15, né? Assim, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai,
que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Está falando de duas pessoas. Está claro no texto. É na sua Bíblia. Peraí. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Não. Então tem razão. Não. Vou pegar a sua Bíblia. Vamos lá. É o versículo 16? Vamos lá. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, nosso Deus e Pai. Da mesma pessoa. Não, meu filho. Se eu disser o seguinte para você, o próprio pastor Moisés, vírgula, o pastor Cruvinel, é outra pessoa. Você só ler o texto vocês em querem que eu português. leia na versão atualizada para ajudar? Não, bom, eu acho que está resolvido. Mas vamos 1 João 5,20. Quem é o Deus verdadeiro? Bom, vamos lá. Quem é o Deus? Não, está escrito. Vamos pro texto. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Concordo. Certo? Verdadeiro Deus. Fora dele, tudo é mentira. Fora de Jesus, tudo é mentira. Não, só existe um Deus. Só existe um Só Deus. existe um Deus. Um único Deus verdadeiro. Toda a plenitude da divindade está em Jesus Cristo. Certo? Tudo isso O Pai que você está dizendo, nele, eu concordo. O Filho está nele, o Espírito Santo está nele, El Shaddai está nele, né? Jeová está nele. Toda a plenitude. Não sobrou mais nada. Toda a plenitude. Deixa eu explicar para você aonde está sendo a sua confusão teológica. Se você Não, é Bíblia. Tá bom. Se você me permite. É o seguinte. Todo cristianismo defende que existe um único Deus verdadeiro. O cristianismo é monoteísta. Bíblia e o Espírito Santo para revelar. O cristianismo é monoteísta. Tudo que você citar no sentido de ter um único Deus verdadeiro, eu concordo. É a Bíblia. Está na Bíblia. Mas agora, a questão... Trindade não é monoteísmo. Eu não estou falando da palavra trindade. O tema aqui é: o pai e o filho são a mesma pessoa? E a resposta é... entrar nisso. A resposta é não. Tá. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o pai a parte do filho o tempo todo. Quando o primeiro mártir da igreja olhou e viu os céus abertos, ele viu Jesus Cristo à direita do pai. Como ele conseguiu fazer isso? Ele viu? E não está escrito no texto? Mas Deus tem direita e esquerda? Claro que tem. O trono de Deus é um trono. Peraí. O trono de Deus é um espírito, trono. Ele não tem uma forma. Então, ele não tem uma aparência. Jesus é o visível do Deus invisível. Falta para você a compreensão do que é... O fato da Bíblia diz que Deus é espírito não significa que ele não existe. Não significa que... Então ele tem. Então ele existe. Lógico. Ele existe como? Explica para mim. Ele existe como? Ele é espírito. Ele existe como? Existe. Como? Ele é espírito, só que é invisível, intocável, inacessível. Então, essa é a discriminação por uma coisa que você não consegue ver. Estevão viu Jesus como Deus. Estevão viu Jesus à direita de Deus. Está lá no texto. É o poder de Deus, né, gente? Vocês então sabem. Era mentira do Estevão. Não, verdade. E se era verdade, acabou o problema. Tá. Gálatas 3:20 diz que Deus é um. Só uma pergunta. Essas questões que vocês discutiram agora, está resolvida? Tá tudo certinho? Se ele entende que tá. Porque o Estevão viu uma entade à parte do Pai, que é Cristo. Certo. E diz que Jesus estava à direita do Deus. Vocês falam que é o Pai, que é Deus Pai. Ele não tem uma forma. Onde Jesus estava? Mas eu não estou advogando que ele tem uma forma, que ele tem duas cabeças. Mas qual é a direita de Deus? Isso é você que está dizendo. Deus o não texto tem costa, diz. Não tem... Vamos lá. Quantas vezes a palavra destra aparece na Bíblia? Bastante. Centenas de vezes. Tudo aquilo é fake? Não. É verdade? É força, é poder. Não, mas é verdade? É. Então, se é verdade... Tudo na Bíblia é verdade. O trono de Jesus é à direita do trono de Deus, conforme Apocalipse. Aí você faz a conta. Só tem um sentado. Eu vou ler Apocalipse. Eu posso fazer... Agora eu quero uma pergunta ao pastor Moisés. Preste atenção. Não, deixa acabar. Depois a gente... Só para mim terminar... Só para ver essa questão que o senhor... É rapidinho esse negócio para depois eu entrar no... Mas essa questão que o senhor falou... Para os ponto a ponto. Por conta do ouvinte, veja bem, a questão... Se fala de dois tronos, não são exatamente duas pessoas diferentes? Se falam de duas localizações... Tem dois tronos lá? Se duas localizações, uma à direita, outra, são pessoas diferentes, ou mesma essência sentada nos dois lugares, ou estando nos dois lugares? Só para eu entender sua opinião sobre isso. Vou falar já. 10 de Lucas diz assim, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho. Ninguém é ninguém. Jesus, quando fala, é absoluto. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém. Então, o Espírito Santo já está ficando de fora. Na teoria da Trindade, tudo. Porque vai cair nisso. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho ou quiser revelar. O Filho que revela quem é o Pai, quem é o Filho. Mas aí, pastor, esse texto já não diz... Então, até todas as vezes que você citar um texto bíblico,
Eu concordo com o texto bíblico. Releia o texto. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai, certo? Uhum. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Quem duvida disso? Nem quem é o Pai, senão o Filho. Quem duvida disso? E aquele é quem o Filho quiser revelar. Então, quem é que está duvidando disso, pastor? Ninguém está duvidando disso. Em Hebreus, capítulo 1... Eu estou falando, numa trindade... Vamos explicar esse texto? Só tem um que conhece o outro, e o outro um. O outro, eu não sei onde está. Porque se você for então, pela mas aí o senhor teologia tá da Trindade... sua Não, peraí. Vamos para o texto que o senhor apresentou. Trindade, Fica no texto. O Espírito Santo é a pessoa mais rejeitada. Então, o Pai está comigo. Então a gente tem que marcar um dia para falar sobre a divindade e a pessoa do Espírito Santo. Cair nisso. Mas nós vamos chegar Mas, lá. irmãos, olha, senhores... Porque o tema aqui é se o pai e o filho são a mesma mas pessoa. é que eu tenho que citar tudo isso aqui. Exatamente. Para dar dentro da Bíblia. Bom, tudo bem. Jesus falou assim, o Pai está em mim. Mas não só isso. Ele falou, também estou no Pai. Jesus Cristo disse assim, o divino está no humano, Jesus o humano está no divino. Não tem como... Jesus Cristo disse que está em nós. Dividir. Então vamos lá. Jesus Cristo disse que está em nós, certo? Tá. Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. Então tá resolvido o problema. Vamos pro próximo. Vamos lá. O Deus que deu a si mesmo. Chamou Jesus o Deus que deu a si mesmo. Lê o texto. Está em João 13, 31, 32. Vamos ver, porque você cita textos truncados. Não é truncado. Como você fez com Tessalonicenses. Então vamos lá. É Qual que é o texto? 13. Você falou o quê? João 13. Vamos lá. Versículo. Vamos lá. Enquanto isso, pessoal, participa da enquete aí. Peraí, mas presta atenção na ideia. 31. Vê o que o senhor citou. O senhor citou o quê? Que Deus, o quê? 31, 32. Não, mas lê aqui no seu papel o que o senhor falou. Olha aqui, eu vou ler aqui. Não, é que o senhor citou assim, ó. Deus glorifica-se assim mesmo. Então agora lê o texto. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem. E Deus é glorificado nele. Então, quem é o Filho do Homem? Jesus. Tá. Então vamos lá, calma aí. Não foge não, vamos lá. Você diz assim, ó. Agora é glorificado o Filho do Homem. Quem é esse? Por contexto. Quem é esse? O Filho do Homem? Jesus. Vírgula. E Deus, quem é esse? O Pai. É glorificado no Filho do Homem. Certo. Tá simples o texto. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Sim. Tá resolvido o problema. Vamos lá. Se Deus é glorificado em Cristo, no Filho, se o Pai é glorificado no Filho, se Deus é glorificado nele, se ele Deus é glorificado no Filho do Homem, também Deus o glorificará. Um está glorificando o outro. Se o Filho glorifica o Pai também é glorificado no Filho, e está tudo certo. Certo, isso está certo. Então, obrigado. A Agora, parte divina e humana. Peraí. Vamos pro próximo. Ninguém subiu aos céus, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Jesus estava no céu, se ele estava lá conversando com Nicodemos? Jesus é Deus? Completa. Quais são os 3 homens mais conhecidos da divindade? Os 3 onis. Qual é? Ele é o quê? Onipresente, então, onipotente, resolvido. onisciente. Ele é onipresente. Ele é Deus, ele é onipresente. Mas ele a tá em todos os onipotência lugares. dele vai até um certo ponto, quando começa do outro também, ele para. Não, então, essa é a grande dificuldade de vocês entenderem. Não é Vamos lá. Eu faço uma força para crer na Trindade. Que bom. Mas não dá. Então vem comigo. Agora posso falar? Você está falando, eu estou só respondendo. Posso falar? Então, presta atenção aqui. Esquece seu papel um pouquinho. Vamos lá. Não, é versículo da Bíblia aí. Não. O papel, ele disse para o pastor, não é o versículo. O versículo realmente a gente não quer esquecer. Então tá bom. Vamos lá. Tá bom, vai. Vamos lá. Existe um único Deus verdadeiro. Na Bíblia, por vezes, muitas vezes, dezenas e dezenas de vezes, o Filho é apresentado à parte do Pai. Eu vou citar um texto. Vamos lá. João capítulo 8, versículo de número 17, diz assim, palavra de Jesus. Eu testifico... Não, versículo 17. Vou ler o 16 por efeito de contexto. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém também aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou testifica de mim. Jesus está pegando um texto lá de Deuteronômio dizendo o seguinte, para você condenar alguém ao adultério, não sei o que lá, não é por uma testemunha só, tem que ser 2. 2 ou 3. Então, o testemunho de 2 pessoas já vale. Só que tem que ser o testemunho de 2 pessoas. E lá em Deuteronômio até pormenoriza, não pode ser uma pessoa que não gostava da pessoa e tal. Então, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Jesus diz, na vossa lei está escrito, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu
testifico de mim. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, tecnicamente ele não podia usar esse texto. Porque se eles são a mesma pessoa, como ele podia dizer o testemunho de duas pessoas é verdadeiro? É que eu quero terminar para entrar na pessoa. Não, mas eu quero Que sua resposta pessoa? nesse texto agora. Vamos lá. Tá certo o que você falou. Então o pai e o filho são uma pessoa parte da outra. Não. Então não tá certo o que eu falei. Deus, você não pode falar que Deus é uma pessoa. A pessoa está ligada ao ser humano. Quem Deus disse? é espírito. Peraí. Vamos Você, tentar para entender. ser uma pessoa, você precisa Pessoa ter tá corpo, ligada a ser humano? tá Quem ligado- disse isso? Dicionário. Qual dicionário? Isso não é Pega verdade, no não é Aurélio. fato. Não, isso não é acho que tá aqui. fato. Eu marquei aqui até, mas... pessoa, ser humano, quem pertence à espécie humana, criatura, característica própria que distingue de alguém, individualidade. É isso. Sua pessoa é diferente da minha. É isso. É diferente. Exatamente. Não, é isso, exatamente. É exatamente isso. Um cachorro tem corpo físico, mas ele é uma pessoa? Não. Por quê? Porque ele não tem intelecto. Ele não tem alma. Exatamente. Ele não tem espírito. Não, mas seja por que for, o cachorro não é uma pessoa, muito embora tenha corpo. O que define Mas uma não tem pessoa... espírito. Ouve, o que define uma pessoa não é ter ou não ter corpo. Cachorro tem corpo e não é uma pessoa. É a O que volição. define uma pessoa é a vontade, ele ama, Ó, ser ele humano, escolhe, não falei ele de animal. decide. Mas eu tô colocando o animal aqui para ficar mais claro para você. Senhores, Um boi, ele tem um corpo físico e não é uma pessoa. Não é o fato de ser uma pessoa não significa ter um corpo físico. Anjo é um ser pessoal. Por que eu sei que o anjo é um ser pessoal? Porque ele rompeu com Deus. Ele tomou uma decisão pessoal de romper com Ó, Deus. livre-arbítrio. E isso é um livre-arbítrio. Quem tem livre-arbítrio é um ser pessoal. Então, Deus tem livre-arbítrio? Deus é o próprio, né? Então, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolha, ele faz o que ele quer? Se ele quiser, faz. Então, ele é uma pessoa, pastor. irmãos, os dois pastores, vocês concordam com essa rápida definição, de pessoa? Pessoa é o que tem personalidade e pode ser apontado. Vocês concordam com isso? Por exemplo, o pastor César, o pastor Carlos Moisés, o pastor Corvinel. Eu posso apontar o senhor? Pode. Porque na minha impressão, pastor Carlos, aqui, já para apertar o senhor, todos os textos que o senhor mostrou, na minha visão, na minha leitura simples, sem exegese, nada, Jesus está sempre apontando para um outro ente, uma outra personalidade, aponta para Deus. Até o mesmo texto Aí que eu quero chegar. de João, ele diz assim, eu sou glorificado no Pai. Pois ninguém sabe, Pai glorificou no Filho ninguém também. sabe a não ser o Pai, e o Pai sabe do Filho. Ora, isso não é indicação de uma personalidade diferente? É claro no texto. Vamos lá, pastor. Jesus está aqui, ele está pregando. Aí ele fala assim, onde eu estou, vocês não podem ir. Ué, você sai daí e fica do meu lado. O que ele fala? Onde eu estou, vocês não podem ir. Então, ou não podem vir. Mais Onde ele uma estava? vez, mais uma Onde ele vez, estava? Mais uma vez, falta ao irmão. Não, onde ele estava, eu queria saber. Em todos os lugares, ele é Deus. Se ele preenche todos os lugares, onde começa o outro? Quando ele termina um e começa o outro. Eu não entendi a sua pergunta. Ah, entendeu. Não entendi. também não. Repete. Se ele está em todo lugar, onde ele termina e começa o outro? Deus não termina, Deus não tem começo Então nem não fim. tem outro. Por isso que Jesus Deus falou, não tem começo eu nem sou o fim. princípio Então e o deixa eu fim. explicar. Então vamos lá. Ele não falou, eu sou o alfa e o ômega. Ele quis dizer, eu sou o alfa, beta, gama, delta E e vai o que até o você Z. faz com os textos bíblicos onde Jesus é apresentado à parte do Pai, e são Vou inúmeros explicar, textos, eu vou acabei de explicar. explicar João 8,17, onde Jesus fala assim, na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Um sou eu, outro é o Pai, são duas pessoas. E como que você explica textos assim? Vou explicar aqui, ó. Se vós me conhecesseis a mim, vamos prestar atenção no que Jesus falou. Também conheceríeis a meu Pai. Concordo, claro. Já, olha o que ele falou, uma coisa grave. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. O Pai é visto? Através do Filho, claro. João 1,18, vamos lá. João... Aí não terminou. Não, Felipe pergunta. É que assim... Felipe A também sua dava... estratégia, o senhor coloca a um sua texto, ele tem que estratégia responder, é que você fala um monte de coisa e não me deixa falar. Então Não, vamos lá. peraí, deixa eu só terminar Você aqui, disse você assim, fala, ó, quem peraí. revela o Pai? Vamos lá. João capítulo 1, versículo 18 diz assim, ó. Ninguém nunca viu Deus, Certo. mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse o fez revelar. Esse texto resolve o seu Jesus é o problema. visível do Deus invisível. Exatamente. Então, Tá resolvido o seu problema. O senhor concorda Ó, nessas...
Tem Se que vós concordar, me é conhecesseis texto. a mim, Ele tem que concordar, não, é vamos, texto. também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis. Desde agora, porque Jesus está lá. E o tendes visto. Claro. Mas Filipe estava com o mesmo problema de vocês. Mostra-nos o Pai. Falou, poxa, estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido. Olha outra coisa grave que ele falou. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele tinha que falar, quem vê a mim, vê o Filho. E um dia vocês podem ver o Pai, sei lá o que ele ia falar. O problema aqui não é uma questão teológica. O problema aqui, pastor Carlos, é uma questão de uma compreensão simples do texto bíblico. Vamos lá. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus Cristo é apresentado como uma expressa imagem da pessoa do Pai. É como se fosse um espelho onde você vê a pessoa. Jesus, a quem constitui herdeiro de tudo, o Pai, vamos lá. O Pai constitui o Filho, herdeiro de tudo. Vendo Deus certo. antigamente, falado por muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou através do Filho. A quem constitui herdeiro de tudo, através de quem fez o mundo, qual ele, sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então o Filho, ele vem para revelar o Pai. Por que ele não tem a mesma expressa imagem dele mesmo? Eu escutei você falar as perguntas. Me escuta. Quando Jesus Cristo diz que vem revelar o Pai, essa é a missão básica da pregação de Jesus Cristo. Ok? Então Jesus Cristo veio para que nós conhecêssemos o Pai. Deus, Assim como eu posso conhecer Jesus através do seu ministério, através da sua pregação, da sua música, da sua palavra, você me apresenta Jesus, mas você não é Jesus. Jesus Cristo veio para apresentar o Pai, mesmo ele não sendo a mesma pessoa do Pai, porque se ele é a mesma pessoa do Pai, responde para mim o texto que você está escorregando o tempo todo de João 8,17, vai para o texto. Por que Jesus Cristo diz que ele e o Pai são duas pessoas distintas uma da outra? E falou isso? É só ler Ele o não texto. falou, somos um? Então vamos aonde? João, eu e o Pai somos um. Então vamos lá. Primeiro, tá claro aqui no texto. Somos dois ou somos um? Somos um, claro. Tá claro Um aqui. Em quê? Vou responder. Eu não vou fazer igual você, correr do texto de João 8,17. Eu vou no texto seu. Não, eu não vou correr da Bíblia. Então, Se bom, tiver o na texto que você Bíblia, está tá citando certo. é João 10,30, certo? Certo. Então, eu e o Pai somos um. Eu vou te responder de duas formas. Primeiro, como Jesus explica isso? Vamos lá. Jesus explica isso em João capítulo 17. Em João capítulo 17, ele fala o seguinte: eu oro para que eles sejam um. Eu não vou... Como nós somos um. Precisa ler o texto aqui? Não precisa, Não. né? Então tá bom. Ele ora ao Pai, dizendo, santifica-os na verdade, tal. Que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então aqui, sem teologia, Jesus Cristo disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. Em João 17, ele está explicando como é que ele e o Pai são um. Como? Através da unidade. Como assim? O que Vamos lá, o Pai sabe, ele sabe. vamos responder com base no texto bíblico. É assim? Quando Jesus Cristo disse que eles sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, nós somos um como igreja, certo? Certo ou não? Lógico. Ok. Mas você sou eu? Nós somos a mesma pessoa? Não. Mas nós somos um. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Eu não estou teologando. Foi Jesus Cristo. Eu só quero que saber. eles sejam um, Certo. do jeito que eu e o Senhor somos um. Ou seja, a igreja não é Tudo uma que pessoa. Deus sabe, Isso Jesus ficou sabe. claro. Não, eu É vou isso. entrar nesse assunto agora. Mas vamos por parte. Assim como a igreja é uma, mas não é uma única pessoa, a igreja é uma pessoa? A igreja é uma única pessoa, pastor? A Que comunidade dos crentes é uma única pessoa? Não, São várias, não são? são. Ok. E quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Ele disse, eu e o Pai somos um. João 10,30. Em que sentido? Vou responder, estou respondendo, estou no Tá meio da respondendo. resposta. Ah, não estou? Em que sentido? Que Então, sabe tudo, Então, primeiro sentido. onisciente, onipresente, onipotente. Primeiro sentido. A unidade que Jesus está dizendo não significa unicidade de pessoa. Porque senão ele não poderia ter dito isso lá em João capítulo 17. As que eles sejam um como nós somos. Se nós somos um e o Pai é um, e essa unidade da igreja do Pai é a mesma unidade, então tem mais de uma pessoa na igreja, então tem que ter mais de uma pessoa na divindade. Ora, meu Deus do céu. Tá claro no texto. Mais uma pessoa na Mais divindade. de uma pessoa na divindade. Porque se a igreja é uma só, assim como o Pai e o Filho é um só,
E a igreja não é uma única pessoa, conforme você respondeu? Então, na divindade também é mais de uma pessoa, Então, conforme pastor você César, respondeu. E Jesus então- como homem respondendo... Não, mas eu tô na metade do João 10:30, tá? Tá bom, calma lá. Tô vendo que você tem uma aliança aí, que você já falou que você tem 70 e poucos anos. Você é casado há quanto tempo? 46. Como é que é o nome da patroa? Liliane, tá ouvindo lá, hein? Biblicamente, você e a Liliane são uma só carne? Nós, diz que se tornaria um. Tá bom. Você é ela? Não, Ela é você? não. Quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele Esse disse, um, nós então, estamos em ele unidade. é enigmático. Aí você não me explicou. Se Então, Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo. Vamos pro Se Deus conceito sabe que o técnico, rua então. quer- Vamos lá. Quando a Bíblia diz lá em Deuteronômio 6:4, você deve gostar muito desse texto, porque Ouve Israel. Adonai Elohim, Senhor nosso Deus é um. A palavra um lá, Me mostra que são 3 aí. então vamos lá. A palavra um lá, você lê hebraico, não? Não, Tudo bem, vamos transliterar. isso aí é categoria para você, né? A palavra um lá é a palavra... A palavra um lá é a palavra errad, em hebraico. Certo. Essa palavra errad, ela significa unidade composta. Existe uma palavra para único quando é uma só, que é a palavra yahid. Por exemplo, quando o texto diz, e serão ambos uma só carne, está falando de duas pessoas, Adão e Eva. Você está dando E a palavra exemplo lá- humano, né? Não. Que exemplo humano? Tô Não, eu usando... casado com a minha esposa, somos um. Então vamos lá em Adão e Eva, que é na Bíblia, tudo bem? Aí tira o Carlos Moisés e a esposa, coloca o Adão e a esposa, tudo bem? Vamos lá. Lá em Ainda é Adão e a humano. esposa, onde Deus diz que serão ambos uma só carne, a palavra lá é errado. Errado é essa mesma palavra que está lá em Deuteronômio 6:4, Adonai Elohim, Adonai errado. O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Esse único não significa que só tem uma unidade. Para essa única unidade, em hebraico, é outra palavra. É a palavra Yahid. Errad é a palavra para unidade composta. Assim como Adão e Eva são uma só carne, a palavra lá é errad, e são duas pessoas, eu acho que está resolvida a questão de João 10. Senhores, só um minutinho, pastor. Deixa só, Não, assim, mas- eu vou terminar para entrar Não, no, deixa no pai e no filho. Querido Das pastor... duas testemunhas. Está me devendo Querido- as duas Não. testemunhas. Lá, João Ó, 10, 18, 8, Robertinho, 17. Robertinho, calma. Querido pastor... Ele vai ser mandado embora. Sexagenário, pera só um pouquinho, porque eu tenho que chamar um intervalo. Sexagenário não, septuagenário. Septuagenário. Não precisa lembrar também. É o seguinte... Que espera no Senhor renovarão o suas negócio, forças. gente, o É negócio isso aí. está pegando fogo, eu tô quieto. Vamos ouvir, eu quero agradecer imensamente a toda a nossa audiência, tá pegando fogo, eu nem sei quantas pessoas têm mandado aqui, ó, um irmão, o Odair pergunta, foi o pai que morreu na cruz? Mas calma, o pessoal já vai falar sobre isso. Tem aquela pergunta, qual a diferença entre negócio de divindade e pessoa? Mas temos 2 áudios aí, olha, 2 áudios aí, nosso tema é Jesus e o Pai são a mesma pessoa, é o tema de hoje, vamos ouvir 2 áudios de vários que tem aí. Vamos lá, manda. A paz do Senhor, irmãos, pastores. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Nem mesmo o profeta Moisés, que é considerado o maior em intimidade para com o Senhor. Ele se apresentou a Moisés diante de uma charça ardente, né? E a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Se isso é verdade, então está se contradizendo tudo que o pastor está dizendo. Que ele diz que o mesmo Jesus é o mesmo Deus. Isso a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Tá bom, mais um. Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é o irmão Henrique, aqui de Vitória, Espírito Santo, acompanhando o debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se Deus e Jesus são um, quem morreu na cruz? Jesus ou nosso Senhor Deus? Paz do Senhor, meus irmãos. Maravilha, e aí, debatedores? Manda, quem vai? Posso começar, porque eu estou esperando a resposta de João 8,17 até agora, Deixa eu ler aqui. que ó. é Jesus Cristo dizendo, na vossa lei está escrito o testemunho de 2 pessoas. É verdadeiro. Eu testifico de mim, o Pai que me enviou também testifica de mim. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, juridicamente ele não podia usar esse texto. Então, Jesus errou ali, já que ele e o Pai são a mesma pessoa? Tudo que Jesus fala está certo. Então responde aí. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Certo?
E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Mas, pastor, ele se enviou. Como uma pessoa pode enviar a ele mesmo? Não, está escrito aqui. Bom. Mas, então aí o Jesus está explicando para as pessoas. Mas né? aí, vamos lá. E como foi a pergunta? Como ele pode ter sido enviado? Como é que é? Jesus clama, quem crê em mim, não crê em mim. Qual o texto? Não crê em mim. João? João 12:44. Mas naquele que me enviou. Certo. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olhando para Jesus, você vê quem enviou Jesus. Então vamos lá. Certo? Vamos lá. Não, deixa eu só acabar isso aqui. Mas a gente, no final, que é o mais importante de hoje, a pergunta. Deixa eu só falar É que você que quer, os pastor detalhes. Carlos. Vai, ele está no fim da folha dele. Vai Não, lá na é. folha. Vai lá. Jesus, Eu estou tentando. ele falou, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou ou não? Eu não entendi. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Falou, claro. Mas antes dele subir, ele assoprou o Espírito Santo sobre todos os discípulos. Quer dizer, o Deus Filho assoprou o Deus Espírito Santo, ou o próprio Espírito Santo era Jesus. Para você ver como é complexo, né, Carlos? É complexo, não. Mas está na Bíblia. É real. É isso aí. É real. Aí, dentro de uma trindade, você pode pecar contra o Pai e contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não. Não pode. Ué, mas... Mas nem é Contra o os tema do dois pode debate, pecar. né, pastor? Mas tudo bem. Calma aí. Só pra- Peraí. Você vai se colocar contra esse texto também? Não vou pôr nada contra Não, o texto peraí. que tem na Bíblia. Então, você pode blasfemar contra o Espírito Santo e ficar de boa? Não, que E isso? contra o Pai? Tá doido? E contra o Pai? Ele é o próprio Espírito Santo. Não, mas lá está dizendo, você pode pecar contra o Pai e haverá perdão. Você pode pecar contra o Filho e haverá perdão. Se eles são a mesma pessoa, como você explica esse texto? Como? Não, você pode... Quem pecar contra o Espírito Santo. Não. tá falando. Não. O texto Tá não diz escrito. isso. Não, o texto Quem diz assim. pecar contra o Espírito Santo. Se você pecar contra o Pai ou contra o Filho, você tem perdão. Mas se você pecar contra o Espírito, não tem perdão nem nessa vida, nem na próxima. E aí? Essa é a pergunta que eu tô te fazendo, porque para mim tá tranquilo. O Pai Nomenclatura, meu Deus do céu, Então que explica o atrapalha texto. vocês. Então explica o Peraí. texto. 1 Coríntios 8,6 diz assim, só tem um Deus, o Pai. Mas, pastor, Peraí, não. Então, Só tem sim, um Deus, mas o Pai. Não, me escuta um Aí pouquinho. 1 João 5,20 está escrito, o verdadeiro Pastor. Deus e a vida eterna é Jesus. Pastor. Peraí, se é só o Pai, Jesus tem que Irmão ser Carlos. Pai para ser Deus. Pastor Carlos, me dá um minutinho. Ele não pode ser pai como filho. Irmão, eu tô Não mediando... pode ser Deus como irmão, filho. Eu tô mediando o debate, eu tô tentando colocar aqui. Veja, o irmão cita o texto, o pastor explica. É só isso aqui, eu termino Mas aí, agora, irmão, vocês falam. Fala outro Termino. texto. E daí, Não é vocês falam. A gente tá aqui num debate. Não, então. Então, quando você apresenta um texto, você tem que ouvir minha consideração Mas é nele. que Quando tem eu apresento tem uma pergunta, eu queria ouvir sua contexto. resposta. Em Mateus Espera, 28, Quando você 19, diz que Jesus o não irmão pode ser perdeu pai... aqui. Por exemplo, Jesus... Eu conheço, você disse que Jesus é pai ao mesmo tempo que é filho. Não é isso que você crê? Mas ele é tudo. Então, eu Toda sei a que- plenitude eu sei- da divindade Tá, está mas corporalmente agora nele. eu tô falando só sobre pai e filho. Tudo está nele. Você é pai, Sou. você é filho. Você é uma única pessoa e é pai e filho. E tenho o meu espírito. Então para você ser pai, você só pode ser pai se você depender de uma outra pessoa, que é seu filho. Se você não tiver ele um pode filho, ser você não é pai pai. da... Não. Santos Dumont é pai da aviação, não precisa ter um filho. Então, mas eu tô Inventou dizendo a pai, vida. pai. Então, você é filho? Sou. Para você ser Sou filho, filho de alguém. Para você ser filho, depende de outra pessoa. Lógico. Que é seu pai. Mas isso eu concordo. Mas é aí que eu vou Então, explicar. se você concorda, tá resolvido. Não, peraí. Mateus 28, 19, que é a pergunta do irmão. Jesus mandou ir batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Falou ou não? Embora no original eu não quero entrar. Está escrito em meu nome, mas tudo bem. Tá aqui. Não. Tá bom, não vamos entrar nisso. Ele não quer tá que lá. responda, ele só quer Não, falar. Mas tá Então, aqui, texto grego Tá tá lá, aqui. Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Por que os apóstolos batizaram em nome de Jesus 10 dias depois? A casa de Cornélio 10 dias depois em nome de Jesus? Samaria inteira em nome de Jesus? Paulo em nome de Jesus? Está declarando que Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acha Ele falou em nome. Paulo sendo batizado em nome de Jesus? Ué, tá aqui. Atos em 9. Atos, Acha. invocando o nome. Não, lê o texto. E vê no que Paulo foi batizado se é em nome de Jesus. Ah, não é? Não, lê o texto. Você disse Aonde que é, tá? eu tô discordando. Aonde tá? Capítulo 9 de Atos. Capítulo 9. Vamos lá. 9. Vamos achar Eis-me o aqui, texto. papapá. O senhor mesmo citou, pastor, o texto. Mas... Não, eu acho pra ele aqui, não tem problema. Vamos lá. Os discípulos de João Não, batizaram em nome de Jesus. não sai do texto, não. Vamos lá. Atos capítulo 9, versículo de número 18. Logo caiu nas escamas, imediatamente recuperou a visão e levantando-se foi batizado. Saindo dali, ficou confortado e esteve salvo Aquela com parte alguns que fala dias. ele invocando o nome do Senhor.
Qual é a Não, parte? não é esse texto. O batismo de Paulo não tem nada disso aí que o senhor está falando. Não? É uma ilação. Tá bom, depois eu te mostro, então, para Certo. não correr aqui. Aí vai ter que pelejar, porque lá eu li o texto e não O tem. batismo no nome de Jesus está errado? Batismo no nome de Jesus? Vamos lá. Uma coisa, Tá errado ou não? uma coisa é o nome de Jesus e outra coisa é a fórmula batismal. Não é a o nosso fórmula assunto aqui. batismal. Não, O mas... que você faz com Mateus 28,19? Joga fora? Não. Então você faz o quê? Cumpre. Como? Em nome. Qual é o nome do, Do Pai? Pai, do Filho e do Espírito Ele não Santo. falou nos nomes, ele falou em nome, Então, mas em... no singular. O que significa em nome? Singular. Aí os apóstolos compreenderam. 10 dias depois, eles não podiam errar. É que assim, Estavam cheios do o Espírito Santo. nome é singular, concordo. Só que depois do nome tem uma vírgula e do Filho. E do Espírito Santo. Certo. Mateus 28,19. Por que eles batizaram em nome de Jesus? Portanto, ir, fazer discípulos de todas as Não, por que nações, batizar em nome de batizando-os Jesus? em nome do Pai e do Por que Filho batizar em nome de e do Jesus? Espírito Santo. Batizar em nome de Jesus em nome da autoridade de Jesus. Na Não, ordem de Jesus. Irmão, pera um pouquinho. O tema não é esse. Porque Tá. senão a gente Agora vai entrar. vamos ao a gente... tema. Não, o tema não é esse. Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Pastor Carlos. Será que ele vai responder João O- 8, o- 17 que eu perguntei? mas- João 8 dizer. Só tem esse aí, irmão? O Senhor. Não, peraí. Calma aí. Tem mais. Tem mais, tem- Responda João Eu quero que 8,17. você responda. Responda João 6,38. Diz assim, ó. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, ele desceu do céu para fazer a vontade dele ou a vontade do Pai? Esse é o segundo. Vontade de Deus. Já que o senhor disse que... Então, Pai é Deus. então vamos lá. Vamos pro terceiro. João 16, 39. Meu pai, Mateus 26, 39. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se eles são a mesma pessoa, ele tem uma dupla personalidade? Jesus tem dupla personalidade? Tem hora que ele quer uma coisa, tem hora que ele não quer? Problema psicológico? João capítulo 17, versículo 5. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, todos, são várias pessoas, como tu, ó Pai, o és em mim. A unidade do Pai e o Filho não significa uma unicidade de pessoa. Porque, senão, a igreja também é uma única pessoa. E se quer mais texto, João 8,54. Por que o Pai Se enviou eu o glorifico a mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. É o Pai que me glorifica. Se ele é a mesma pessoa do Pai, o testemunho Porque dele o não é Pai verdadeiro. enviou o Filho. Pô, depende do texto que você quer apresentar. São vários... Porque o Filho é inferior. Buscar e salvar Não, o que quero se havia saber- perdido. Não, eu quero saber no Velho Testamento. Esquece o Novo. Já tinha Trindade, esse negócio todo que você escreveu. Já tinha no novo? Não, Trindade? no Velho, você está falando. Ah, no antigo. Não tinha ou não? Não, o senhor Ué, está dizendo, eu estou perguntando se é só. Deus, se é Deus eterno, por que conversar assim? Olha, eu estou amando o mundo, mas eu quero que você vá. Ele aceitou? Foi Eu não assim? tô Foi entendendo uma a sua conversa assim? Estou aqui, Trindade, Pai, Filho, Espírito. Ó, o negócio é o seguinte, estou amando o mundo, mas é melhor você ir fazer minha vontade. Jesus aceitou, tem esse diálogo, tem essa... Pedro responde sua pergunta. Né? 1 de Pedro 1,18. Diz assim, ó. Vamos lá. Porque não foi com prata ou ouro ou coisas vãs corruptíveis que fosse resgatado da vossa vã maneira de Precioso viver, sangue de Jesus. que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação Certo. do mundo. Isso significa que essa conversa que o senhor sinalizou aqui, eu estou amando os pecadores, tá? Não. O plano da redenção é anterior ao haja luz. Quando Deus disse, pastor, É antes da fundação do mundo. haja luz, Jesus Cristo já Ele é o estava Cordeiro morto determinado para antes a da funda- fundação, desde antes da fundação. Desde a Efésios fundação 1:6. do mundo. Porque Calma antes aí. foi aquele versículo que você citou, César. Vamos lá. Então, Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo. mas eu cito não é outro que que é Jesus, antes. homem, Eu estava cito lá. outro que é Tava antes, na- não tem problema. Estava na Os mente de nomes Deus já. escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O plano é antes do haja luz. Irmãos, vamos lá. Isso é básico. Nós estamos caminhando para o final. Mas Que maravilha. agora eu posso explicar? Sim. Pera, deixa eu só dar uma orientação Da rápida. pessoa e... Acho eu- que aí vai... Bom, vamos lá. Dá tempo, não dá, César? Esse negócio da pessoa Ó, e do É que da assim, Ó, cidade. presta é que assim, atenção. Olha. O pastor Carlos Moisés, ele me apresentou, me metralhou de vários textos. Alguns deles eu fui ponderar em profundidade, quando ele citou lá João 10:30. Eu acho que eu resolvi a questão colocada, porque ele diz, eu e o pai somos um.
Eu disse, você é casado? Os dois são um, mas não são a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. Jesus explica o que é ele ser um lá em João 17, 21. Que eles sejam um como nós somos. Mas a igreja não é uma única pessoa, assim como o Pai e o Filho não são uma única pessoa. Está resolvido. Agora, reconheço que ele fala muitos textos. Então, teria que parar em cada um deles e aprofundar. Em contrapartida, até agora, eu citei João 8:17. Ele diz, só esse? Tipo assim, como se um texto apenas... Tá na Bíblia. Como se um texto apenas fosse pouco para ele. Mas ele não consegue sair desse. Sai desse. João 8:17 diz assim, ó. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, o Pai que me enviou testifica de mim. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, por que ele usou esse texto? Então vou explicar. Esquece agora... Esquece todo o resto, vai. Deus não é Pai. Deus não é Pai, Deus não é Filho. Ele é santo, então o Espírito dele é santo. Deus é Espírito. Pensa nisso, Deus é Espírito. Vai na eternidade lá, Deus é Espírito. Ele já tinha um plano de vir ao mundo e se apresentar um homem. Glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Isso não é o João 8:17. Já está na memória, já estava na mente de Deus, Jesus vir ao mundo e se apresentar. Mudou o plano na fundação do mundo, o Cordeiro foi morto, na mente de Deus, não que ele foi morto lá. E há 2000 anos atrás... É o plano. Ele veio. Se ele veio, o verbo se fez carne, não é que Deus virou carne. Deus continua sendo Deus. Está no céu, no inferno, no Hades, em qualquer lugar. Então, peraí, vamos entender. Deixa eu entender aqui, porque isso é muito importante estar falando. Então, Deus, o que eu chamo de Pai, continua sendo Deus Espírito. Ok? Monstro, vai, esse não. enorme. Não. É isso aí que você está falando. Que ele me perdoe. Monstro de grandiosidade. Se eu deixei entender isso, eu não falo tô isso falando, sobre tá Deus, certo. mas tudo bem. Então, o Pai continua existindo. E como é que é a encarnação do Filho? A palavra. A única expressão de Deus era a palavra. A palavra é uma substância. Ela existe. Quando Deus pronuncia, não é que esse Deus... Não está em debate essa questão. Não é esse Deus Espírito que virou o homem. Ele nunca virou homem. Nunca. Foi a palavra que ele soltou, que veio dele, que era o próprio Deus, se fez carne. Quando ele se faz carne, ele tem um corpo, uma alma e um espírito de homem, Jesus. Não tinha corpo, alma e espírito, era de Deus. Mas ele não é Deus. Não, ali como homem não. Vou explicar. E como ele perdoou pecados? Não, ele teve o processo para chegar lá. Então ele evoluiu até virar um Deus? Peraí, não. Ele teve um processo, ele nasceu. Ele cresceu. Então, mas ele é Deus ou não? Jesus é Deus ou não é? Lógico que é Deus. Mas ele passou pelo processo da humanidade. Irmãos, ele veio em forma de pecado, não tendo Pastor pecado. Carlos e o pessoal, alguém que é da sua igreja, entende desse jeito que você está falando aí? Lógico. Porque eu não estou conseguindo alcançar o que você está falando. Pastor Carlos e Pastor César, um minuto, por favor. Meus irmãos, é o seguinte... Qual é a diferença, Pastor César e Pastor Carlos Moisés, de pessoa e divindade? Porque essa é a questão. A Bíblia diz assim, Pastor César, peraí, a Bíblia diz assim, Pastor César, há um só Deus, um só, né? Um só Deus. O Pai. E aí, a questão é o seguinte, como é que Jesus pode ser Deus? E então eles, nem é a questão exatamente do debate, mas... Se ele é Deus, como é que é esse negócio de pessoa e divindade? Pastor César e Pastor Carlos. Vai lá, Pastor César. Em primeiro lugar, a crença do cristão, historicamente falando, é que o pai é uma pessoa e o filho é outra pessoa. Eu não vi como é que está aí na enquete, mas vai lá, se você... O pai e o filho são a mesma pessoa? Não. Não, o pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Inúmeros textos eu apresentei aqui, nenhum deles o pastor Carlos Moisés responde. Diferente do que quando ele apresenta um texto, eu tento aprofundar. E quando eu apresento um texto, ele fala de outro texto. Ele vai pulando de textos em textos. O grande problema que eu vejo, pastor Carlos Moisés, com todo respeito e admiração que eu lhe tenho, é o seguinte. O irmão confunde pessoa com corpo. Na sua opinião, para ser uma pessoa, tem que ter um corpo. Tá certo? E biblicamente não é assim. Por exemplo, o que define uma pessoa? A volição. Por exemplo, o Espírito Santo é uma pessoa, por quê? Porque ele decide, ele se entristece, ele se alegra, ele escolhe quem ele quer. Quem escolheu Paulo para ser apóstolo?
Disse, orando, jejuando, lá, Atos 13. Disse o Espírito Santo, apartai-me para mim a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho falado. Quem disse isso? O Espírito Santo. Ele fala, ele intercede, ele se entristece, ele se alegra. Isso são características de uma pessoa. O boi, o cavalo, tem corpo físico, mas eles não fazem isso. Então, o que define a personalidade, entre outras coisas, é a volição, a vontade. E não exatamente ter um corpo físico. Então, esse é um problema, porque o pai não tem corpo físico, eu concordo, João 4:24, é claro. Mas falou que tem, e Em Estevão viu ele do lado dele. Em que momento Você viu, eu disse... Estevão viu do lado direito, ele não Então, tem direito esquerdo? Mais uma vez, essa sua confusão. Quando a Bíblia diz que realidade. Deus é espírito, não significa... Eu concordo que ele não tem um corpo físico. Claro que ele Então não tem um Estevão corpo viu o quê? físico. Ele viu Deus e entendeu que era Deus. Ele viu alguma coisa que ele entendeu que era Deus. Uma nuvenzinha. Aí você Mas está aí, dizendo. pastor, mas o aí que ele já é- viu? O que ele viu? Responde para mim. Viu Jesus como Deus, entronizado E como ele Deus. conseguia estar à direita de outra pessoa? Que direito é poder, gente. Não, acha poder lá no texto. Mas direito é poder também. Não, meu. Não. Então, Em relação a Deus, muito mais o ainda. texto diz que ele viu o Pai e Jesus à direita dele. Então é claro o texto. Não, ele não está falando de Então, poder Deus lá. está à esquerda de Jesus. Deus Esquerda tá à sempre é esquerda. uma O Pai. coisa complicada, viu? Especialmente agora. Exatamente, aí eu concordo com o senhor. Tudo que é direito é melhor. Aí eu concordo com o senhor. Também Agora, concordo com o senhor. vamos lá, por favor, responda para mim o texto que Jesus Cristo cita, que existem, lá tem duas testemunhas de duas pessoas, a verdadeira eu e o Pai que testificamos juntos. E aí, como é que faz? Responda para mim. O Espírito Santo tá sem- onde? Não está aqui nesse texto. Mas o senhor Não, tá Não não. dizendo- sei onde ele está. Pastor, Agora? Não, nesse texto. Não, ele não está nesse texto. Só um minutinho, não aparece pastor nesse César. texto. Ele é pastor- sempre o rejeitado. pastor Então, César. aí você Eu tá conheço dizendo o que ele Pai, é o Pai me rejeitado. conhece, mas o Espírito Santo Então, está lá. pastor Grunel, Mas o que acontece- ele está quase tentando responder, agora o senhor Mas vai. é o que acontece, é porque ele está te respondendo com outra pergunta. O senhor perguntou... Mas é, porque eu quero entender. O senhor perguntou, pastor, porque assim, o senhor tem respondido com outra pergunta. Para mim e para os ouvintes, explica exatamente qual é o seu entendimento do texto de João. 8:17. Qual é o seu entendimento? Porque eu estou respondendo com outra pergunta, isso é uma questão de retórica. Porque assim, Manda. ó, quando o senhor... Eu reconheço que alguns textos são difíceis para mim. Sobre o pai e o filho. Tá certo? Sobre o Espírito Santo também. Também. Porque em Atos 20, Sobre qualquer 28, assunto, tem diz que textos- o Espírito Santo nos resgatou Então, com o seu vamos lá. próprio sangue. E aí? Vamos lá. E aí? Fala aí, é que não diz, Robertinho. não diz Eu isso. não posso, Vamos lá. eu não vi, Vamos lá. não está Então vamos lá, vem Vou comigo. abrir. Vem comigo, ó. Eu reconheço que existem textos que são difíceis, tá? Para você entender a diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você quer também Parte colocar o humana é Espírito uma Santo coisa, a divindade é outra, na questão. gente. Mas, se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, conforme o irmão advoga, se o Pai e o Filho se tratam falou, da mesma somos pessoa... um, né? Então, o somos um eu te respondi algumas vezes. Se o pai e o filho responder, dizer que se os dois são uma só pessoa, a mesma pessoa, o que é que eu faço com essa pancada de textos onde ele aparece como uma pessoa à parte do pai? Por exemplo, no batismo... Ele era homem, não? Como? Não entendi. Jesus era homem? Jesus, a encarnação, 100% claro, homem? 100% homem. Era E 100% tentado? Deus. Provado? Então, mas isso não é um Então, assunto. ele precisa orar, precisa se encher do Espírito Santo. Ele precisa orar a quem? A Deus. Mas ele não é o Ao Deus? Espírito Santo. Mas ele não é Deus? Estou falando da humanidade, precisa Então, mas da para divindade. você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se trata de uma única pessoa. Certo? Não é negócio de pessoa, tudo está em Jesus, Tá meu bom. Deus do céu. Então vamos lá. Se trata Ó, de uma única manifestação, certo? Você pegar... Não, é certo ou não é? Você crê assim ou não? certo. Ok, Isaías então- 9. Ele é chamado de menino, de filho, de pai da eternidade e do Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo. Ele é menino, ele é filho, ele é pai da eternidade e o Deus Todo-Poderoso. E E é de Jesus aquela palavra. Claro que é de Jesus. Maravilhoso, Ele é tudo conselheiro, isso. Deus Ele é tudo forte. isso, claro. Pai da eternidade, príncipe Então, da o paz. que não está claro para você é que, assim, os cristãos, tradicionalmente, eles acreditam que existe um só Deus. Só existe um Deus. Não, mas acreditar num Deus e pensar em três, aí é difícil. Então, mas nós não estamos pensando em três deuses. Olha, eu já conversei nós com estamos muita pensando, gente. Mas eu não sou muita gente com quem você falou. Não, você então não. Você tem que conversar é comigo. cabeça mais aberta. Então Mas vamos tô lá. falando Então assim. vamos lá. Eu falei, Vamos lá. para quem você ora por uma vez? Nós estávamos numa viagem, ele falou, tem dia que eu oro pro pai, mas às vezes esqueço. Depois eu oro pro filho, eu falei, mas irmão, que tanto problema.
A Bíblia diz, quem honra o filho honra o pai, é automático. Você tem Jesus, você tem o pai, não precisa mais nada. Você tem Jesus, tem o pai. Olha, em João capítulo 13, versículo dificuldade? 20, já que você não vai lá em João 8, vou trocar. Em João 13, 20, diz assim, ó, palavras de Jesus. Na verdade, em verdade, vos digo, se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. Jesus está falando dos discípulos. Jesus está dizendo, vou enviar vocês, e se alguém receber, quem recebe a mim. Você é enviado de Jesus. Você é Jesus. Não. Você e Jesus são a mesma pessoa? Não. Não. É a mesma coisa. Quando Jesus diz, quem recebe a mim, recebe o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, mas não significa que ele e o Pai são a mesma pessoa. Significa que ele e o Pai você pode estão falar em não são a unidade. mesma pessoa, mas tem... Mas se você repetir isso agora, Não. acabou o seu Tá argumento. bom, acabou. Acabou o meu argumento. Divindade, ela não muda, ela tá lá, é implacável, ela não se movimenta. Deus não se movimenta para ir num lugar. Ah, vou para. Mas isso não está em debate, eu Não, concordo. não, pera aí, mas eu tenho que terminar. Concordo. E Agora, até eu concordo. Ele então, se pronto. faz homem. Através ele vira homem. Deus não pode virar. Quem vira é pipoca. A palavra dele é que se torna homem. Que era a única expressão de Deus e a substância, que é a palavra. Ela se manifesta. E ele habita. Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas mesmo ele habitando, ele foi homem. 100%. Então ele precisa orar. A Ele quem? precisa buscar Deus. A quem? Deus. O Pai? Pode chamar de pai. Qual é o problema? E como você explica Ele não é a o pai vontade... dele. Por que ele é chamado de pai dele? Se o Espírito Santo que gerou Jesus. Então quem é pai de Jesus é o Espírito Santo e não o pai. Então vamos lá. É muito simples a gente entender essa questão, pastor Carlos. Vamos lá. Se Jesus, quando vai orar, ele diz assim, ó, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se ele... Porque, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado. Você disse que o corpo físico de Jesus é uma manifestação do único Deus verdadeiro, pelo que eu estou entendendo. Então ele está dizendo assim, não, o verbo, a minha palavra vai encarnar e tal. Se esse ente, essa pessoa chamada Jesus Cristo, esse ser humano de 2 pés, cabeça, essa pessoa é a mesma pessoa do Pai, conforme você advoga, como que eles podem ter vontades diferentes? Porque ele diz assim, ó, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eles são a mesma pessoa, a pergunta clara é, Jesus Cristo veio para fazer a vontade dele ou veio para fazer a vontade do Pai? Ele falou, se vocês derrubarem o meu corpo, eu mesmo tomo de volta. E a Bíblia Sagrada E o que isso tem a ver? Não. Estou falando. Porque muitos textos, e o Pai ressuscitou Jesus Cristo, muitos textos. 2 Mas de textos, sim, repente ele verdade. fala, eu dou a minha vida para depois eu mesmo tomá-la. Bom, ele decide se é outro ou se é ele que levantou ele dos mortos, tem que decidir. Então você vê, é o mesmo Deus, não quer dizer que não tenha diferença entre parte humana e divina, então, só gente. responde por que a Divina vontade deles é divina. diferente na oração. É diferente, você está como humanidade, você vai ter tentação, você vai ter vontade, você vai ter desejo que Deus, como Deus você não tem. Então é uma dupla personalidade, então, pelo menos você É tem que diferente. admitir, pelo menos você É tem que admitir que é uma dupla personalidade dualidade, vamos agindo falar em assim. Jesus. Não, dualidade não combina. Estou falando parte humana e divina. Você tem que separar isso. Se compreender parte humana e divina, você compreende tudo. Como o homem é homem, como eu e você. Ó, sofrendo ali na carne, veio a nossa semelhança para que quando fosse tentado, soubesse nos Então, nos é livrar. o mesmo Deus, pastor. Isso É você o mesmo tá Deus e certo. acabou. Isso é o mesmo, Então, acabou. existe um único Deus verdadeiro. Graças a Deus. Jesus é ele. Jesus é ele, claro. Oh, obviamente. glória a Deus. Obviamente Jesus é Deus. Só que ele não é o Pai. Certo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. É o único Deus. Plenamente Deus. É o único Deus. O único Deus verdadeiro. Então, glória a Deus. Pronto. Mas ele não é o Pai. Pai da eternidade quer dizer o quê? Ele é o Pai da eternidade. Mas tem um. Mas... Eternidade não tem começo nem fim, filho. E como você explica Isaías 9? Pai da eternidade. Então, ele é o Pai da eternidade. Jesus é o Pai da Ele eternidade. falou em Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Então, Quem Jesus disse eu é sou o Pai da primeiro e eternidade, último? mas ele, eu acabei de dizer, você tem filho e você é pai. Então, para você ser pai, você precisa de um filho. Para você ser filho, Depende você da precisa hora, de um pai. né? Depende da hora. Jesus, como homem, teve que ter um pai. Não, você
Não Não. depende de hora. Para você ser Não, filho, aí é parte você humana, precisa de né? um pai. E para você, mas Jesus não é humano? É? Então pronto. Então para ele ser filho, ele precisa de um Quem pai. gerou ele? Para ele, o Espírito. Ué, então o pai mas é o ouve Espírito meu Santo. argumento, você não me ouve. Você não me ouve. Para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Jesus é. Então Jesus acabou o é. debate. Jesus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Não, Jeová. Jesus não é o próprio pai. Você, ó, vamos lá. Antes Pra que Abraão você ser existisse, pai- eu Vamos lá, para você sou. ser pai. Esse eu sou, ouve o não meu é, argumento. não é o filho. Ouve o meu argumento. Para você ser pai, você precisa ter um filho. Para você ser filho, você precisa ser um pai. Então, para você ser pai e filho ao mesmo tempo, você precisa de 3 pessoas. Você, seu pai e seu filho. Aí você fala, não, mas Deus não é assim. Ok, mas você é seu próprio pai? Deus não pode ser? Não, eu tô perguntando a você. Você é Outra seu próprio Deus não pai? pode ser? Então você não responde uma pergunta. Ele falou, quem crê em mim, Você vê é seu aquele próprio, que me enviou. Você é seu Então próprio ele se filho? enviou? Então você é seu próprio. Quem responde é ele Não, aqui, ó. não. João Esse texto. 6:38. Esse texto. Eu acho- Vamos lá, João 6,38. Responde Esse pra mim. texto, eu quero saber. Vamos lá, João Igual 6,38. você, ó, esse texto. Bora. Quem vê a Tem mim, que ser o vê texto. quem me Ó, enviou. vamos lá, Enquanto vamos você lá. vai abrindo o texto aí, pastor César, eu acho interessante que o senhor faz a pergunta, o pastor Carlos responde com outra pergunta, então você já mesmo responde. É o Não, jeito. você tá torcendo aí, ô? Não, não Pode tô torcer não. não, Robertinho. Não tô, não. Agora, Sempre é 2 o que, contra 1 não, não, aqui. o que é interessante... Uma hora é Joaquim, agora é... Não, Vamos lá, o vamos que é lá. interessante é que a gente chamou de filho, João viu, pastor César? 6,38 diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha Glória a vontade, Deus. mas a Vontade vontade humana. daquele que me enviou. Jesus Cristo veio para você fazer a vontade dele ou não? Não, Então ele veio fazer a vontade de quem? de Deus. Que é o Pai. Pode chamar de pai, qual é o problema? A Então, nomenclatura então- que atrapalha vocês. Não, ninguém está atrapalhado Pai, aqui. é Deus. Jesus veio Todo não para poderoso. fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade de outra pessoa, que é o Pai. Ele veio apresentar Deus. Que é outra pessoa. Ah, não sei se é pessoa, né? Você fala que é pessoa. Então, esse é o problema. Então, Não é outra glória pessoa, a Deus, a que até divindade. aqui a gente está entendendo. Ok. A divindade é divindade, sempre será divindade. Ela pensa, ela raciocina, ela cria. Então é uma pessoa. Ela não sai do lugar. Tá bom, é pessoa. Ela cria, ela é, É uma pessoa. extraordinária. Deus é uma pessoa, exatamente. Então, Ele não deixou ama, de... ele ama, ele odeia, ele julga, ele trata, Ele é amor, ele né? fala. Mas tudo bem. Ele não odeia? É, de vez em quando Todo sim. mundo que ama odeia, pastor. Certo. Se você ama a justiça, Agora, você ele odeia a fala, injustiça. eu Entendeu? quero amar o mundo, mas não quero enviar outro. Deus jamais faria isso. Que ele falou, Abraão, leva teu filho lá. Ô, João Deus 36. quer, ele não quer nem que o ser humano faça, ele não faria. Ele não pegaria numa trindade ou qualquer coisa que estivesse na eternidade. Né? Olha, eu estou amando o mundo, mas vai você, faz a minha vontade lá. Tá bom, pai, eu vou. Não existe, gente. Mas aí- Foi o próprio Deus que veio aqui e nos amou. Foi o próprio Deus encarnado. Então, Deus então tá bom, Deus não faria isso, agora vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte. faria? Eu vou ler o texto. Vamos lá. Gálatas, capítulo... Você compreendeu o que Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim todos nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Porém, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então vamos lá, você está dizendo, Deus não ia fazer isso. O texto diz que fez. Foi o que Deus fez, pastor. Deus, o Pai, Por que ele era enviou- filho lá na eternidade? Por que ele era filho? ele não é filho na eternidade, ele é filho a partir da encarnação. Certo. Ele é filho a partir da encarnação. Será chamado filho de Deus. Não era. O anjo falou para Maria, será chamado filho de Deus. Será chamado, porque não era É, antes. não Tá era. tudo certo, eu concordo contigo. Ah, bom. Lá na eternidade, eu não sou subordinacionista. Existe uma doutrina chamada subordinacionismo, você que é unicista deve saber. O subordinacionismo... Não estudo assim muito, não. Então, tudo bem, o subordinacionismo, eu não sou subordinacionista. Então, eu não acredito que Jesus é menor que o Pai, o tempo... Não. Na missão de buscar e salvar o que se havia perdido, o Filho para ser relatório para o Pai. Então lá na eternidade os três Os três top. eram, não, eles são coiguais. são iguais. O Pai, o Mas Filho por que e o Espírito um escolheu Santo. o outro? Não tem como ser menos divino. Menos Deus. Não tem como. Não tem como ser. Ou você é uma pessoa ou você não é uma pessoa. Não tem como você ser uma meia pessoa. Não tem como ser meio Deus. Não dá. Senhor, pastor César, Pai do Senhor,
pastor Cruvinel e o irmão, o pastor aí também, que está aí no debate. Na minha opinião, existe o pai e o filho, né? Jesus. Porque se Jesus é o pai, porque quando ele está na cruz ali, ele fala, Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Então, ele falou, ele não devia falar isso se ele fosse o pai. Concorda? A paz do Senhor para todos. Bom, e eu queria só deixar claro aqui que quando o pastor Carlos fala, né, que se o Espírito Santo é rejeitado, é menor, não sei o que lá, e eu dizia que eu não era subordinacionista, então eu sei que eu estou tocando em assuntos aqui essencialmente teológicos e quem não tem familiaridade com a teologia vai ficar boiando. Mas é simples de entender de uma outra forma. Nós temos hoje o presidente da República. É um homem. Você é coigual ao presidente da República? Mas não em poder. Então agora você é menor do que o Jair Bolsonaro, em algum sentido. Mas isso significa que você é menos homem do que ele? Não, não significa nada disso. Então, a questão de o filho, ele disse, eu até achei que você ia usar esse texto, o pai é maior do que eu, não sei o que lá. Não significa que o pai é melhor, ou é uma substância ou coisa parecida diferente da dele. Mas não, mas que na missão são papéis diferentes. E nesse papel, Jesus Cristo é enviado pelo Pai, e ele diz, eu não vim pela minha própria vontade, mas por causa daquele que me enviou. Isso já denota que são pessoas distintas, entendeu? Isso faz com que a oração de Jesus faça sentido. Pai, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, é com isso que eu tento explicar aqui um pouco de subordinacionismo. Bom, nós temos poucos minutos, irmãos. Poucos minutos. Eu queria fazer uma pergunta direta, pastor Carlos, direta. Esse texto sempre da Bíblia, do Evangelho de João, 14:16, que diz aqui, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Jesus não está apontando pessoa, eu rogarei ao Pai. Como ele pode ser o Pai ao mesmo tempo? Assim, uma explicação, na sua opinião, como é possível explicar isso, pastor Carlos? Ele é Deus. Certo. Ele é Deus. Agora, a parte humana, por que Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos do lado? Se ele ressuscitou com um novo corpo. Peraí, aonde é que você arrumou esse texto que Jesus ressuscitou com um novo corpo? Ah, não? Não, claro que não. O que ele falou para Primeiro ponto. Um novo Olha corpo. minhas marcas. Então vamos lá. Um novo corpo. Claro que é o mesmo corpo. A minha pergunta é: se eu disse assim, como é que ele tinha as marcas se ele ressuscitou com um novo corpo? Aonde é que está escrito na Bíblia que é um novo corpo? Mostra um texto. É o velho ainda? É o mesmo Tava prestes corpo. a morrer? É o mesmo corpo. Pastor, é Ressuscitou simples. para nunca mais morrer. Se você ressuscita com outro corpo, o nome disso não é ressurreição, é reencarnação. Não é nada disso. O que é reencarnação? Novo corpo. O que é reencarnação? Reencarnação é um novo corpo. A reencarnação é o espírito nova da pessoa. O espírito do João, o João morreu agora. Aí o espírito do João nasce em outro corpo, é um novo corpo. Presta atenção. Isso não tem nexo. Mas é porque estamos prestando atenção mesmo, essa é a questão. Então presta. Não há outro intermediário entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo, homem, não Ponto, Deus. outra pessoa. A parte humana ainda faz. É como se o sangue, alguém agora precisando, como se o sangue de Jesus estivesse caindo na cruz, salvando alguém agora. Como se tivesse. Porque há uma intermediação daquele corpo. Então, vamos lá. Vou responder a sua questão. Manda o Espírito Santo. Que Jesusinho pequeno, gente. Vou responder. Quando ele disse, eu sou o primeiro e o último, o alfa, o ômega. Ele é o alfa, beta, gama, delta e vai A, B, C, D, E, F, G, até o Z. Como que você vai pôr ele numa situação? Ele é o todo-poderoso, caramba. A Bíblia Sagrada diz que só tem um trono e um assentado sobre o trono, a semelhança de um cordeiro que foi morto, mas vivo para todos sempre. Agora vamos para a Bíblia. Ao todo-poderoso que é, que era e que há de vir. Todo é todo. Não sobra para mais ninguém. Bom, nós estamos terminando. Então vamos lá. Agora vamos para a Bíblia. É o seguinte, primeiro ponto. Se você acredita que Jesus Cristo ganhou um novo corpo na ressurreição, então você é reencarnacionista. Não, aí você quer pôr que o povo escute isso aí, ô César? Não, dá licença. Não, peraí. Eu creio na ressurreição. Não. Peraí. Ressurreição do quê? Do corpo. Qual corpo? O corpo é nosso. Qual corpo? Nosso. Então, se é o nosso, é o mesmo corpo. Glorificado.
Por quê? Se for outro corpo... Não, eu não quero lacrar a internet, não. Não, é glorificado. Não é isso, não. É que isso é uma coisa muito importante, cara. Se você crê que Jesus recebeu um novo corpo, é um problema grave isso. Claro que não. Nossa. Ele recebeu um corpo... O sinal das marcas se o é um Império ponto Romano disso. chegar lá, pega ele, mata ele de novo? Não, porque o Um corpo dele corpo foi que ultrapassava a glorificado. porta. Ultrapassou o sepulcro. É o mesmo Não é? corpo, mas Subiu agora aos glorificado. É o mesmo Aparecia e corpo. desaparecia. Então, Antes não. Então vamos lá. Coríntios 15, 51. Abre o texto. Eis aqui, na verdade, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Não é um novo corpo. Se Jesus voltar agora e você é salvo, o seu corpo vai ser o quê? Transformado. Ai, graças a Deus. Mas você vai ganhar outro corpo? É outro corpo. Foi uma colocação... Não é nunca outro mais corpo, morrer. não é o nosso assunto aqui. Mas esse assunto é um assunto básico, pelo amor de Exatamente, Deus. mas eu acho que Jesus foi- Cristo não teve outro corpo. Mas o pastor... pelo Peraí, amor de pastor, Deus, pastor César, o pastor concorda que nem Jesus e nem nós, os crentes, ao sermos arrebatados, teremos um outro corpo. Vai ser o corpo glorificado. Vai ser o mesmo. O senhor Mas concorda? transformado. Então, ponto. Irmãos, foi uma colocação aqui, porque quando o senhor falou outro corpo, deu a impressão reencarnacionista. Então, foi um Isso equívoco. é da sua cabeça. Não, Não, lógico, Não. da sua cabeça. Então vamos afinar. Quem que vai contra Jesus? Eu sou a ressurreição viva. Ninguém vai, pastor, mas o senhor disse que Jesus recebeu um novo corpo. Qual é o texto? Novo corpo. Qual é o texto? Ué, tá na Bíblia. Ele mostrou para Tomé. Tomé, olha as marcas. Não, Por que ele ressuscitou com essas marcas? Se são as mesmas marcas, já é uma prova que é o mesmo corpo, Tá, meu Deus por do que céu. ele recebeu essas marcas? Porque ele foi crucificado. Não, sei, mas por que as marcas ficaram? Porque 3 dias depois você ainda tem o mesmo corpo. E os murros, os tapas, os chutes, tudo não ficou marca nenhuma. É porque ele é intermediário entre Deus e o homem. Esse homem Jesus sempre está diante de Deus, assim. Para chegar em nós, tem que passar por Jesus, filtrar em Jesus. Pastor, vamos lá. É que o senhor não está lembrando o texto que o senhor mesmo citou. Quando ele mostrou as marcas, não é porque ele quis mostrar alguma coisa que ele é intermediário. Ele mostrou as marcas porque essa foi a oração de Tomé. Tomé tinha dito assim, ó, se eu não vi Mas com esse novo o corpo sinal aí... do cravo e as chagas, eu não vou crer. Aí ele Mas apareceu e disse assim, coloca a mão aqui e esse veja. corpo aí Irmãos. transformado, ele sofreria a morte de novo? Nunca mais. Nunca Irmãos, mais. Não é um novo corpo. Não é um Peraí, novo corpo, peraí. é o mesmo corpo. Calma aí. É o mesmo corpo, Vocês mas dois. corpo transformado. Coríntios 15, 51, meu Deus do céu. Isso é ó, básico da fé. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá. O senhor crê que Jesus recebeu um novo corpo? O senhor crê, não crê? Lógico. O senhor crê? Lógico que não. Nem eu. E pronto, é uma questão Mas eu agora... esperava da sua Não, parte. mas é uma questão de opinião. Uma questão de opinião, ponto. Entendeu? Ponto. E aqui foi demonstrado os argumentos. E ninguém vai receber. Todo mundo o corpo vai ser glorificado. É um corpo glorificado. É o mesmo corpo, mas agora glorificado. Ó, peraí, pessoal. Ó, vamos caminhar Mesma para o coisa. final. Agora, final, nós vamos à consideração final. Eu vou ler o versículo Peraí, pra terminar. pera só um pouquinho, pastor. 1 minuto cada um, mas antes vamos ver a enquete. Deixa eu ver a enquete aí. Final da enquete. A enquete encerra agora. Vamos lá, resultado. Enquete, please. Jesus Pensei e o que Pai era- são a mesma pessoa? Sim. 58% e 42% não. Não. Bom, muito bem. Olha Daí- que tem, olha, a maioria é trinitariano, hein? verdade. É verdade. Sabe que eu vejo assim? Amém, obrigado. Eu vejo que eu não posso expressar minha opinião, né? Muita gente precisa de um certo conhecimento do que é divindade e o que é personalidade. Na minha Que é opinião. divindade e humanidade. Vamos para porque eu Vamos tenho lá. que ir embora. Eu tenho um compromisso aqui fora. 1 minuto para cada um, quem quer ir primeiro. Eu vou ler aqui, só para 1 minuto cada um. Vamos lá. Primeiro os mais velhos. Não. Respeita. Não, os anciãos, vai lá. Está em Hebreus 2, 14 a 18, assim. Olha que lindo. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, o homem, né? Pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Essa palavra me deixa... Antes nós éramos semelhantes a Deus, agora Deus se faz semelhante aos homens para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu,
pode socorrer aos que são tentados. Pastor Carlos Moisés, quem quiser te encontrar nas redes sociais, como faz? Ora, porque ele não tem Instagram. Entra um canal oficial, Voz da Verdade, igreja, tem... Vai Vamos achar. pôr a Voz da Verdade, põe que Carlos acha? Alberto Voz da Moisés. Verdade, Voz da Aí Moisés você vai com lá, Y. vê meu testemunho também no Raul Gil, que é muito legal também. Legal. Maravilha, obrigado, pastor Carlos Moisés. Obrigado viu? você. Pastor, E o César. fica comigo aqui, gente, que eu ainda quero falar um negocinho aqui, rapidinho. Pastor Cara, César Cavalcante. eu agradeço e eu percebi que nesse debate o pastor Carlos Moisés, eu achava que era diferente, você não é um unicista clássico, porque o unicista clássico tem uma diferença muito grande. Você admite que o pai é a parte do filho, mas você entende que são a mesma pessoa porque você entende que pessoa, para ser pessoa, tem que ter um corpo físico. Então, é isso que eu entendi na leitura aqui desse debate. O filho é Deus, Deus não é o filho. Não concordo com a sua posição, mas não é diferente do unicista clássico que eu pensava. Além de serem cabeçudos também, né? E isso é bom. Eles nos atrapalharam bastante. Em João 8,17, eu apresentei esse primeiro versículo no debate e você escorregou daqui, dali, tal, não apresentou. Jesus Cristo não poderia ter usado esse texto se ele e o Pai fossem a mesma pessoa, juridicamente falando. E lá a Bíblia diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. E Jesus Cristo disse isso. Jesus não é uma teologia. Jesus Cristo disse: na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas. Mas você está pondo a humanidade e a Pastor, divindade nesse versículo. Terminou o debate, só isso. pastor. Está pondo a humanidade e a divindade, Jesus. Então tá bom. O testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Jesus Cristo só poderia ter usado esse texto, só podia falar isso, se ele e o Pai fossem pessoas distintas. Se ele e o Pai são a mesma pessoa, juridicamente ele não podia falar isso, porque era mentira. E Jesus não mente. Então Jesus disse que ele e o Pai são pessoas, uma distinta da outra. Um ente é o Pai, outro ente é o Filho. Existe um único Deus verdadeiro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a essência desse único Deus verdadeiro. É assim que a igreja cristã crê historicamente há 2000 anos.